Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Hora do Bizu, professor Sandro Davidson aqui na área. Hoje nesse vídeo eu estou me propondo a resolver com vocês um problema sobre determinantes, só que vai ser um problema que eu vou ter que ter, sei lá, alguns cuidados aqui para fazer com vocês duas abordagens teóricas muito interessantes, tá? Uma envolvendo equações de recorrência e outra envolvendo o princípio de indução finita. Cara, assim, esse vídeo está bem bacana. Para você que nunca viu isso na vida, vai achar o vídeo pesado. Para você que já viu, já sabe bem essas coisas que eu vou falar, eu acho que esse vídeo pode esclarecer um pouco mais as ideias que você tem sobre essas duas ferramentas matemáticas importantes, tá? Então eu vou com um vídeo falar para você sobre duas coisas muito legais: recorrências e indução finita, tá? Então se você gostou da ideia, peço para você já se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? Deixar aqui seu comentário, seu like. É sempre muito importante essa troca que eu vejo a galera comentando aqui. Eu sempre respondo ali qualquer dúvida, sugestão, enfim. Inclusive, esse tema de determinantes é um tema, sempre foi um tema muito pedido aqui no canal. Eu estou gravando justamente porque muitos de vocês pedem pra caramba nos comentários, beleza? Então, roda a vinhetinha pra gente começar bem esse vídeo. Pessoal, a questão que a gente vai fazer hoje é uma questão da prova do IME de 2005 para 2006. Vai aparecer na tela para você agora aí. É um enunciado muito simples, tá? Curto. Ele fala assim: seja Dn, determinante da matriz A índice N, onde essa matriz é esse troço gigantão aí, com N linhas e N colunas, tá? Ele pede para a gente calcular o Dn em função de N, onde N é natural, não nulo. Bom, sim, o enunciado é simples. Toma essa matriz, calcula o determinante. Qual é a dificuldade do problema? A matriz tem N linhas e N colunas. Então, claramente, a resposta vai ficar em função de N. Tá? Se você é um aluno bem treinado, você já reparou, opa, peraí, N é um número natural. A minha resposta fica em função de um número natural. Pensar no princípio de indução finita pode ser interessante, porque o princípio de indução finita, ele meio que formaliza conjecturas que você tem sobre coisas em quantidades naturais. Então isso pode ser um negócio bem bacana aqui. De outra maneira, quando você olha para esse problema, você vê que é uma matriz de ordem N, que é uma matriz, ela é muito bonitinha, de certo aspecto. Eu vou escrever ela aqui no quadro para você. E como você tem uma matriz de ordem N, talvez pensar numa solução recursiva pode ser bacana, porque você lembrou, lá do vídeo anterior, que a regra de Laplace é uma definição recursiva de determinante. Então, tanto usar uma resolução de equações de recorrência quanto usar princípio de indução finita pode ser bastante útil nesse problema. Então, vamos botar a mão na massa aqui. Vamos lá. O problema do IME pede para nós calcularmos o tal do Dn. Então, a matriz começa assim, né? 2 menos 1, 0, 0. Aí tem um montão de zeros. Aí fica menos 1, 2, menos 1, 0. Aí um montão de zeros. Aí depois 0, menos 1, 2. Aí menos 1 de novo. Um montão de zero. Segue, segue, segue nesse mesmo padrão de formação. Até essa última linha que vai ser 0, 0, 0, 0. Segue. E aí, ó, menos 1 vem para cá e o 2 vem para cá, tá? O que eu acho interessante você perceber nessa matriz? Primeiro, é que é uma matriz. A construção dela é muito fácil de entender. Tá? Tem um bloquinho menos 1, 2, menos 1 que vai andando para o lado. Ó. Tipo, não tem menos 1 aqui, tem 2 menos 1. Aí ele apareceu aqui. Aí ele anda para o lado para cá. Aí para cá, e para cá, para cá. Até a última linha que só tem menos 1, 2 e o outro menos 1 ia sair da matriz aqui. Ou de outra maneira, a diagonal principal é de 2 e as diagonais, né, subprincipais, não sei como é que se diz isso, tanto em cima quanto embaixo, são iguais a menos 1. Tá? O resto todo é zero. Então, ter muitos zeros na tua matriz é bastante convidativo você pensar na regra de Laplace. Né? Porque como a regra de Laplace diz que o determinante de uma matriz é a multiplicação de cada elemento de uma linha ou de uma coluna pelo seu respectivo cofator, quando esse elemento é zero, você não tem que calcular o cofator dele. Entendeu? Então, pensar em Laplace pode ser uma solução bastante bacana aqui. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer Laplace na primeira linha. Tá bom? Então aqui já é a nossa solução. Deixa eu escrever aqui. Solução. Então, Laplace na primeira linha. Deixa eu destacar a primeira linha para vocês aqui. Destacar de azul para ficar bonito. Eu gosto de azul. Aqui, ó.
Então, como é que vai ser o Laplace na primeira linha? É o seguinte, ó, o dn vai ser elemento vezes cofator. Elemento vezes cofator. Então, elemento 2 vezes o cofator do 2. Aí lembra do vídeo anterior. O que é o cofator? Menos 1 elevado a linha mais coluna. Nesse caso, linha mais coluna é 1 mais 1. Dá 2, então fica menos 1 ao quadrado. Então, o próprio 1. Multiplicado pelo respectivo menor complementar. Quem é o menor complementar do 2? Se tu tiver um pouquinho só de sagacidade de vida, você vai reparar que o menor complementar do 2 é essa outra matrizinha aqui. E com muito carinho você consegue perceber que essa matrizinha aqui, ela é idêntica à matriz grande, só que com uma linha e uma coluna a menos. Então, se esse camarada grandão você chamou de dn, o menor complementar do 2 vai ser o dn-1. Entendeu essa jogada? Isso aqui é maneiro demais. Tá? Então fica 2 vezes dn-1. Tá bom? Deixa eu apagar esse laranjinha aqui para você não se confundir. Show de bola. Agora vamos para o cofator do menos 1. Tá? Mais menos 1 vezes o cofator do menos 1. Bom, esse menos 1 que está aqui, ele está na linha 1, coluna 2. Então, o cofator seria menos 1 elevado a 1 mais 2, que vai dar menos 1. Né? Deixa eu botar assim, menos 1 elevado a 1 mais 2. Vezes o menor complementar do menos 1. Aí, quem é o menor complementar do menos 1? Você vai tirar a linha dele, vai tirar a coluna dele. Tirou. Uf. Aí, o que vai sobrar? Vou escrever aqui. Primeira coluna, menos 1, 0, segue 0. Segunda coluna, menos 1, 2, segue 0. Terceira coluna, 0, menos 1, segue e 0. Aí segue, segue, segue. Até a última coluna direto. 0, 0, seguiu. Até o 2 lá. Pronto, é isso. Belezinha? Tranquilo? Legal. Tá, então, nosso dn ficou assim, ó. dn é igual a 2 vezes dn menos 1. Bom, isso aqui é menos 1. Aí menos 1 com menos 1 vai dar 1. Então isso aqui direto já dá 1. Vou escrever aqui. Isso aqui é igual a 1. Tá? Então diretão, isso aqui é igual a 1. Aí vai ficar isso aqui, 1, né, vezes esse determinante aqui. Agora presta atenção. Esse determinante aqui, ele é o determinante agora com uma linha e uma coluna a menos. Ou seja, ele é o determinante de uma matriz de ordem n-1, tá? E se você notar com muita atenção, a primeira coluna só tem o menos 1 como elemento não nulo. Todo o restante é 0. Então o que eu posso fazer? Posso fazer Laplace nessa coluna. Se você fizer Laplace nessa coluna aqui, o que vai acontecer, cara? O Laplace vai dizer o que para você? Que isso aqui vai ser mais o quê? O elemento, que é menos 1, vezes o respectivo cofator desse camarada aqui. Você vai tirar ó, a linha dele, vai tirar a coluna dele. O que vai sobrar, cara? Vai sobrar essa matriz aqui, ó. 2 menos 1, 0, 0, 0, 0. Até a última coluna, que é 0, 0, 0, 2. Ou seja, essa matriz aqui, esse determinante que sobra, o menor complementar que sobra, ele é igualzinho ao primeiro, só que com 2 linhas e 2 colunas a menos. Eu não desenho todo mundo aqui para não ter que escrever muita coisa, mas se você quiser fazer no papel, dá para você fazer que você consegue perceber. Então, esse menor complementar, ele é igualzinho ao determinante dado com N linhas e N colunas, só que com 2 linhas e 2 colunas a menos. Então, se esse aqui você chamou de dn, esse aqui seria o seu dn-2. Então, fica assim, dn-2, tá? Ou seja, você acaba concluindo o seguinte, que dn é igual a 2 vezes dn-1 menos dn-2. Olha aqui, pessoal. Quando você cai nesse negócio aqui, você consegue perceber o seguinte. Você acabou de cair numa equação de recorrência linear de segunda ordem com coeficiente constante. Porque, olha só, o determinante da matriz de ordem n, ele vai depender tanto do determinante da matriz de ordem n-1, quanto do determinante da matriz de ordem n-2. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu já sei, opa, peraí, eu tenho que resolver uma equação de recorrência. Eu preciso resolver uma equação de recorrência. Então, o nosso vídeo, formalmente, vai começar agora, tá? Agora vai começar. A parte determinante meio que já acabou.
Agora vamos pensar na parte algébrica de como resolver uma equação como essa aqui, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Deixa eu, antes de escrever. Presta atenção. Se você não tivesse esse termo aqui, se fosse só dn igual a 2 vezes dn menos 1, vê se você consegue perceber que o determinante de ordem n seria 2 vezes o cara da ordem anterior. Cada elemento é 2 vezes o cara anterior. Bom, essa sequência é uma sequência conhecida. É uma progressão geométrica. Então, se fosse só isso aqui, seria uma progressão geométrica. Se fosse só isso aqui, ó, dn igual a menos dn menos 2, também seria uma sequência parecida, né? O cara de ordem n vai ser menos 1 vezes o cara de ordem n menos 2. Então tem um esquema multiplicativo acontecendo também. Seria algo parecido com uma progressão geométrica. Não é de você, não é uma solução muito louca que você pensar, que o crescimento dessa sequência tem que ser um crescimento exponencial. Não é muito difícil perceber isso. Até porque se você olhar para os primeiros casos meio que dão essa intuição, num primeiro momento. Tá? Num primeiro momento. A solução desse problema não é exponencial. Mas parece, quando você olha, que, pô, tem cara de PG, mais alguma coisinha, então provavelmente pode ser uma coisa exponencial. Não é o caso deste aqui, mas em geral pode ser. Então, como é que você resolveria essa equação de recorrência? Bom, você resolveria assim, ó. Seja dn igual a, sei lá, uma constante k vezes, sei lá, um troço elevado a n. Um r elevado a n, tá? Onde k é um número real não nulo, tá bom? N é um número natural também não nulo. E esse r é um número real. Poderia até ser complexo, inclusive, mas aqui eu vou considerar real, porque eu já sei que a solução vai ser real, tá? O que eu estou escrevendo ali, pessoal? Eu estou escrevendo, estou dando um chute de que a solução dessa equação é uma solução exponencial. Pô, Sandro, vai ser a solução exponencial? Não sei, mas parece que vai ser pela cara da expressão aqui, tá? Aqui eu estou pensando como alguém que não sabe resolver uma equação de recorrência, tá? Você que já sabe escrever equação característica disso aqui e tal, mas provavelmente quem sabe escrever equação característica disso nunca parou para pensar por que equação característica é daquele jeito, tá? Legal. Aí eu estou supondo que dn é daquela forma ali, uma constante k vezes r elevado a n. Bom, se for isso aqui mesmo, cara, o que acontece? O que está escrito aqui? Está dizendo que dn, ou seja, que k vezes r elevado a n vai ser igual a 2 vezes dn menos 1, então 2 vezes dn menos 1, 2 vezes isso aqui, só que agora com n elevado, o r elevado a n menos 1, tá certo? Tá? Tudo isso menos dn menos 2, que é k vezes o r elevado a n menos 2. Tudo bem, gente? Tá? Bom, como o k é um troço não nulo, você pode cortar um k de todo mundo. Então, isso é uma primeira coisa legal ali. Aquela constante vai-se embora. Então, você pode arrancar fora isso. Então, k foi embora. Tum, tum, tum. Legal. Como a gente não quer... Porque o caso de r igual a zero seria um caso muito feio, né? R igual a zero, fica zero elevado a um troço, daria sempre zero. Claramente, esse determinante não dá sempre zero aqui, tá? Você pode até supor logo no começo que o R é uma constante real não nula, inclusive, tá? Então, como já supondo que o R não é nulo, né, nenhuma potência de R vai ser nula, tá? Então, o que você pode fazer nessa conta aqui? Ó? Você pode dividir toda essa conta por R elevado a N menos 2. Porque olha o que vai acontecer. R elevado a N dividido por R elevado a N menos 2 fica R ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes R elevado a N menos 1 dividido por R menos 2 dá R. 2R, e isso dividido por isso, não. Pode ser? Bom? Ou seja, você acaba concluindo que R ao quadrado menos 2R mais 1 vai ser igual a zero. Olha aí, gente. Isso é uma equação de segundo grau muito tranquilo de você resolver. Porque isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Você acaba concluindo que as raízes, ou melhor, a raiz dupla dessa equação é R igual a 1. Pode ser? Bom, então o fato de R ser igual a 1 já cai por terra aquela nossa expectativa de uma solução exponencial. Porque, pô, né? Não tem como um elevado a N ser um troço exponencial clássico. Bom, beleza? Maravilha demais. Tá, Sandro, mas se o R for 1, né? Então o dn seria tipo uma constante, um k da vida? Também não faz sentido, né? Porque
Repara que se esse K fosse uma constante, tu está dizendo então que o determinante dessa matriz aqui, não importa qual seja a quantidade de linhas e colunas, vai ser uma constante. E não faz sentido isso, porque pensa bem. Imagina o D1, o determinante de ordem 1. Deixa eu escrever ele aqui para vocês, ó. Olha o D1 aqui nesse caso. O D1, o determinante de ordem 1 seria só o 2. Então o D1 seria o A2. Agora, o D2, que é... Ó a Siri falando de novo, cara. Siri agora tá querendo aparecer nos meus vídeos. O D2 que está aqui seria o determinante de ordem 2. Então, ó, 2 menos 1, 2. Tá vendo? E isso aqui não é 2. Então não faz sentido o dn ser constante. Isso aqui ó, dá 4 menos 1, que dá 3. Pode ser? Só para fazer mais um caso para vocês verem aqui. Ó. O D3, por exemplo, seria 2 menos 1, 0. Menos 1, 2, menos 1, 0. Menos 1, 2. Né? E aplicando a regra de Sarri, tá? Fica 8, aí mais 0, menos 0, menos 2, menos 2. Fica 8 menos 4, que dá 4. Ou seja, dá para você reparar que o determinante não é constante. Então, o fato de R igual a 1 ser a raiz dupla dessa equação, já me diz que a solução não pode ter só essa cara aqui. Não pode ter só essa cara. Então, aqui já abre um parêntese bacana para a gente falar sobre uma equação de recorrência. Se eu encontrasse duas soluções distintas, ambas seriam soluções. Então, na verdade, se eu tivesse duas raízes, R1 e R2, vou escrever no cantinho isso aqui para vocês, né? Acho que é importante escrever isso. Bom, se R1 fosse diferente de R2, como é que seria a cara da tua solução? Seria algo do tipo assim, alfa vezes R1 elevado a N, mais beta vezes R2 elevado a N. Porque tanto a solução com R1, a solução com R2 funcionam, a soma delas também funciona, então qualquer combinação linear delas funcionaria. Só que como as raízes nesse caso são iguais, como R1 é igual a R2, aí como é que se escreve a solução geral? Bom, a solução geral vai ser alfa vezes R1 elevado a N, mais N vezes alfa vezes R1 elevado a N. Você pode botar inclusive um alfalinha aqui da vida, tá? E por que, gente? Por que tem aquele termo N vezes aquilo? Porque para pensar. Se você olhar para essa equação aqui, essa equação só apareceu porque nós supusemos no começo do problema que a solução teria essa forma aqui. K vezes R elevado a N. Agora, olha o que acontece se você supusesse que também você teria como solução algo do tipo isso aqui vezes N. Tá? Você teria um vezes N aqui. Tu teria um vezes, um N-1 da vida aqui, né? Um N-1 da vida ali, tá? Pá. E aqui tu teria um vezes N-2 da vida ali também. Que na hora que você substituísse, ia acabar funcionando. Então, na verdade, o que acontece? Quando você tem solução dupla nessa equação aqui, sempre vão aparecer outros termos que são combinações lineares de potências de N. Tá? Talvez caiba fazer um vídeo só de resolução de equações de recorrência, tá? Não era o meu intuito aqui falar especificamente da equação de recorrência, tá? Então o que acontece? Para resolver essa equação de recorrência com raiz dupla, eu tenho a solução inicial que eu chutei que seria, mais N vezes essa solução. Então isso agora vai funcionar. Por quê? A gente já viu que os determinantes não são sempre iguais, então não faz sentido o dn ser uma constante apenas, tá? E repara que quando o D1, D2, D3 vão crescendo, né? Fica 2, 3, 4, por aí vai. Tá? Beleza? Então vamos resolver essa equação aí. Vamos resolver. Ou seja, vamos encontrar quem são os alfas aqui. O R1 já sei quem é, nesse caso. Então, só tentar encontrar os alfas desse problema aí. Tudo bem, gente? Beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui, ó. Eu não vou apagar o determinante, não. Eu vou deixar ele escrito aqui no quadro. A gente vai resolver só nesse espacinho aqui mesmo. Tá? Beleza, vamos lá. Aí, ó, eu tenho que dn vai ser alfa vezes R1 elevado a N, só que o R1 nesse caso é 1, fica 1 elevado a N, mais N vezes o alfalinha da vida aqui, né? Vezes o R1 elevado a N, que é 1 elevado a N. Ou seja, o dn teria essa forma aqui, né? Alfa mais N vezes alfalinha.
Agora, o nosso objetivo é tentar encontrar quem são os alfa e alfa' nesse problema, tá? Vamos ver se a gente consegue? Como a gente consegue isso? Tu já não sabe quanto vale o D1? Tu já não sabe quanto vale o D2? O D3, por exemplo? Então substitui ali, pô. As únicas variáveis que você não conhece no problema são alfa e alfa', são as constantes. Então o N é a variável, né, do Dn nesse caso, tá? Então, para N igual a 1, o que acontece? Eu tenho alfa mais alfa', né, para N igual a 1, igual a D1, só que D1 é 2. Bom, para N igual a 2, o que acontece? Eu vou ter alfa mais 2 alfa', tá? Mais 2 alfa', igual a D2, que vale 3. Pronto, isso aqui já nos basta. Fica um sisteminha linear de duas equações, duas variáveis, tá? Como é que você resolve isso aqui facilmente? É só subtrair uma equação da outra, né? É bem rapidinho fazer isso. Se você subtrair, o alfa vai-se embora, então 2 alfa' menos alfa' vai dar alfa'. 3 menos 2 dá 1. E se alfa' é igual a 1, alfa mais alfa' é igual a 2. Conclusão, alfa também é igual a 1. Portanto, gente, quem é o nosso Dn nesse problema? Ele vai ser alfa mais n vezes alfa'. Só que como alfa e alfa' são iguais a 1, nosso Dn vai ser 1 mais n. Ou simplesmente n mais 1. Tá lá. Então essa aqui é a solução da nossa equação de recorrência. Tá? O determinante dessa matriz é da forma n mais 1. Agora, se você... Tomar um cafezinho aqui, ó. Se você, durante a explicação, você meio que varou essa coisa aqui de equação de recorrência e tal, e solução exponencial, e na hora que eu comecei a resolver o D1, D2, D3, você, pô, deu aquela maldade no coração, você falou, pera. D1 é igual a 2. D2 é igual a 3. D3 é igual a 4. Ai, papai. E aí? O que o seu coração falou mais alto naquele momento? Pô, cara, será que o D4 vai ser igual a 5? Você podia ter pensado isso. E você podia ter calculado o D4. E você chegaria à conclusão de que o D4 é igual a 5. Só que para pensar. Ver que o D1 é 2, que o D2 é 3, que o D3 é 4, o D4 é 5, não garante que o D10 vai ser igual a 11. Que o D20 vai ser igual a 21. Eu preciso de uma argumentação para dizer que, de fato, o D qualquer coisa vai ser coisa mais 1, como a gente chegou na conclusão aqui, resolvendo a equação de recorrência. E agora, que eu acho que é a parte mais legal do vídeo, tá? Eu acho, particularmente eu acho. Porque a solução de equação de recorrência, eu particularmente não gosto muito, tá? Claro que tem alguns casos que não tem o que fazer. Tem que resolver a equação de recorrência. Mas tem outros casos aqui que são mais interessantes, que é justamente esse aqui, tá? Bom, então para isso, vou até deixar o D1 aqui. Posso copiar de novo, mais fácil. Ó, deixa eu copiar aqui. Agora veja. A gente viu que o D1 é 2, a gente viu que o D2 é 3, a gente viu que o D3 é 4. Olha só, gente, existe uma coisa em matemática que provavelmente você acaba perdendo durante a sua vida escolar, que é o senso de investigação. Na escola, muitas vezes, o aluno chega assim e fala assim, tá, Sandro, tudo bem, mas qual é a fórmula? Não, beleza, tá, mas como é que resolve a equação? O cara não se preocupa em investigar o que está acontecendo. E muitas vezes a investigação é muito mais importante que a solução em si. Nesse caso, particularmente, se o D1 é 2, o D2 é 3 e o D3 é 4, seria muito natural um aluno que está começando agora investigar se o D4 é 5, investigar se o D5 é 6. E aí, pensando mais tecnologicamente, o cara podia fazer um programinha de computador para checar se o D10 é 11, se o D20 é 21. Isso podia acontecer. Então, o senso de investigação, muitas vezes, ele não é treinado na escola, porque na escola você chega lá e fala assim, ó, fórmula é essa. Pá! Como é que resolve a equação de segundo grau? Fórmula de Bhaskara, toma. Pô, mas será que eu dá... Não. Fórmula tá aqui. Pô, não dá para investigar. Não investigar nada não. O negócio é a fórmula. Bota a fórmula na prova e vai dar certo. No vestibular é isso aqui que vai ser cobrado. Porque a vida, cara, não é uma preparação para o vestibular. A vida é muito mais que isso. Então, assim, ver que D1 é 2, D2 é 3 e D3 é 4 te instiga a pensar que o determinante de ordem n seria da forma n mais 1. Aqui você pode escrever. Você vai só. E se
dn fosse igual a n mais 1? E se? E se? Como eu não sei, vou botar uma interrogação. Interrogação. Aqui, ó. Pá. E se fosse? Aí você fala, poxa, mas como é que eu vou checar para saber se é de verdade? Vou ter que fazer todos os casos? Não tem como, né? Os infinitos casos. Não dá para fazer isso. O que você faz, então? Aí você lança a mão de uma coisa chamada princípio de indução finita. É agora que ele começa a aparecer aqui. Cara, para que serve o princípio de indução finita? Ele serve para você formalizar certas conjecturas que você está fazendo sobre números naturais. Você está supondo, por exemplo, que uma certa fórmula fechada vale sempre para qualquer natural. Então, a ferramenta matemática que te faz permitir concluir que, de fato, aquela fórmula fechada funciona sempre é o princípio de indução finita. E como é que ele funciona, assim, grosso modo? Primeiro, eu vou checar se essa fórmula fechada ela funciona para o nosso caso básico, para o nosso primeiro caso. Nesse nosso caso aqui, lá no problema, o n não era um número natural maior ou igual a 1, então eu vou testar se essa fórmula fechada ela funciona para o caso n igual a 1. E ela claramente funciona porque foi por meio dela que a gente investigou esse 2, 3, 4 aparecendo aqui. Então, o primeiro passo que você dá é o caso base, ou o caso inicial. Bom, o caso inicial aqui nesse problema é n igual a 1. Então, para n igual a 1, eu teria que d1 deveria ser igual a 2. E de fato é, porque eu já calculei. Então, isso aqui, ó, ok. Vamos botar um ok, um check. Tá? Ok. Aqui tá ok. Bom demais. Ok. Beleza. Aí agora, qual é o segundo passo importante da indução finita? É a chamada hipótese indutiva. O que é hipótese indutiva, pessoal? A hipótese indutiva, ela fala o seguinte, olha, vamos supor que essa fórmula fechada, ela funciona para todos os números naturais até um cara qualquer, que eu vou chamar de K. Tá bom? Eu estou supondo que essa fórmula fechada funciona sempre para todos os naturais, de 1 até um determinado K, onde K é um número natural. Tá? Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Suponha que dj é igual a j mais 1 para todo natural j que esteja entre 1 e k, onde k é um número natural qualquer, tá? Esse kzinho que tá aqui, ó, é um qualquer. Tá bom? Assim, como assim qualquer, Sandro? Escolhe um k qualquer. Escolheu? Beleza. Então, de 1 até esse cara, a fórmula funciona. É isso que eu estou dizendo. Então, suponha que dj é da forma j mais 1 para todo natural j entre 1 e k, onde esse k é o número natural que você escolheu. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver se está saindo do vídeo aqui. Eu acho que não tá, não. Tá, beleza, tá ok. Cortou um pouquinho embaixo, mas tá de boa. Legal. Então, eu estou supondo que essa fórmula funciona sempre para todos os caras de 1 até esse k que eu escolhi. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o passo indutivo. Qual é o passo indutivo? O passo indutivo é o seguinte. Eu vou usar a hipótese indutiva para mostrar que a fórmula também vai funcionar para o sucessor de K. Porque, pensa, olha a beleza disso, cara. Eu estou supondo que funciona para todo mundo até K. Se essa hipótese me disser que também vale para o K mais 1, aí eu posso trocar minha hipótese inicial. Eu posso supor agora que funciona do 1 até o K mais 1. Então, se isso funciona, então funciona para o K mais 2. Então, eu posso trocar minha hipótese para do 1 até o K mais 2. Aí, tá, se isso aqui funciona, então funciona para o K mais 3. Ou seja, é meio que um efeito dominó. Se funciona para esse cara, funciona para o próximo. Mas se funciona para o próximo, funciona para o próximo. E se funciona para o próximo, funciona para o próximo. Ou seja, funciona para sempre. Então, o princípio de indução finita é bonito porque ele parece um efeito dominó, né? Se a primeira pecinha cai, e isso faz com que as próximas pecinhas caiam, então todas as pecinhas vão cair. Essa é a ideia clássica da indução finita, tá? Então, estou supondo que isso aqui é verdade, e vamos ver se é verdade agora para o dk mais 1. Ou seja, para o dk mais 1. Bom, agora como é que eu vou provar que é verdade? Bom, eu já provei lá naquele comecinho, na regra de Laplace, nós vimos o seguinte, ó, que dn é 2dn menos 1 menos dn menos 2. Isso aqui nós provamos independente de quem seja o n, porque a regra de Laplace nos dá isso recursivamente. Então, qualquer cara da forma dn é 2 vezes o anterior menos o anterior do anterior. Então, quem seria o dk mais 1 pela regra de Laplace?
seria 2 vezes o dk menos o dk menos 1. Tá bom? Beleza? Tudo bem. Bom, agora, por hipótese, quem é o dk? Quem é o dk? dk é k mais 1. Então, isso aqui é 2 vezes k mais 1 menos... E quem vai ser o dk menos 1, né? Dado que k menos 1 é menor que k, então tá nesse intervalo aqui, então acaba funcionando. Então, dk menos 1 seria k menos 1 mais 1. É k. Olha lá. Então, daqui você acaba concluindo que o dk mais 1 é 2k mais 2 menos k. Opa! Você acaba concluindo que dk mais 1 é igual a k mais 2. Ou, se você quiser, né, sendo bem explícito, dk mais 1 é k mais 1 mais 1. Opa! Olha aí que maravilha. Você acabou de provar o seguinte. Presta atenção. Você não provou que dk mais 1 é k mais 2. Não foi isso que você provou. Você provou que, se você supuser que isso é verdade, então é verdade para o sucessor desse cara k qualquer que você escolheu. Portanto, se é verdade até um determinado cara, também é verdade para o sucessor. Então, se você junta o caso inicial e a validade da hipótese indutiva te dando o passo indutivo, isso junto mostra para você que essa fórmula é sempre verdadeira para qualquer n natural que você quiser. Como é que você conclui a sua prova? Você escreve assim: pelo princípio de indução finita, de fato dn é igual a n mais 1 para n natural não nulo. Tá lá. Pronto. É isso. Pode ser, gente? Beleza? Então, qual é a beleza dessa solução aqui? Eu acho que essa última solução é bem mais legal. Porque, primeiro, ela te instiga a investigar. Poxa, Sandro, e se eu tivesse feito a indução e na hora que do passo indutivo tivesse dado errado? É porque provavelmente a fórmula que você pensou não funciona. Você deveria investigar uma nova fórmula. É assim que funciona a matemática de gente grande. Não sei qual é a solução. Vou pesquisar. E não deu certo. Vou pesquisar mais. Não tem uma fórmula... a fórmula para resolver qualquer problema do mundo, tá? Então, ó, eu supus que a solução era essa. Acabei provando por indução que era essa de verdade mesmo, tá? Se tivesse dado errado aqui no meio do caminho, é porque provavelmente a nossa hipótese estava errada. E aí teria que refazer o trabalho todo. Mas, uma vez que eu supus que essa era a solução, eu mostrei que ela era verdadeira para o caso inicial, supus que ela era verdadeira do caso inicial até um cara qualquer que eu chamei de K, e a partir disso eu mostrei, a partir disso aqui, eu mostrei a validade dessa fórmula para o sucessor de K, que no caso é o K mais 1, tá? Uma galera chama isso aqui de princípio de indução finita forte. Só que o princípio de indução finita forte e o fraco são praticamente a mesma coisa, tá? O que eu usei aqui, né, que vale de 1 até K, a galera chama de forte, porque na indução fraca você supõe que a propriedade é verdadeira para um K natural. E a partir daquilo você mostra que é verdade para o sucessor de K. Mas dizer que é verdade para um K natural é dizer verdade que vale para todo mundo antes do K. Então você pode usar o princípio de indução forte sempre, nesse caso aqui. Tá bom, gente? Beleza? E aí, cara, gostaram do vídeo? Acharam maneiro? Foi meio viajante aqui? Foi maneiro? Deu para aprender alguma coisa? Não aprendeu nada? Dá sua opinião aí, tá bom? Fala alguma coisa bacana para mim. Belezinha? Tranquilo? Gostou do vídeo? Deixa seu like, comentário, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Se você não gostou também, cara, dá o dislike aqui, escreve por que você não gostou, o que você não achou maneiro, o que você não entendeu. Vou ficar imensamente feliz e aberto a poder responder você. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Valeu!